Olá, o programa Educa Floripa está entrando no ar. Hoje, na matéria especial aqui do programa, nós vamos falar sobre a educação voltada para relações étnico-raciais. A nossa equipe foi gravar essa matéria lá na EBM Zulma Freitas de Souza. E no quadro É o Seguinte de hoje, o tema é a importância de ter um propósito. E o nosso entrevistado já está aqui com a gente. Hoje o Educa Floripa com uma pegada mais artística. Eu tenho o prazer de conversar com ele, que é publicitário e artista plástico, Luciano Martins. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Duran. Prazer estar aqui contigo. Bom, prazer é todo nosso. A gente estava conversando aqui antes de começar o programa que você é de Porto Alegre, né? Sim, sim. E há 30 anos atrás veio pegar onda em Floripa, é isso? É mais ou menos isso. E lá você começou como publicitário, mas você falou para mim também aqui, eu vou passar para o nosso telespectador, que o artista nasceu aqui em Floripa. Como é que foi essa história? Então, eu sempre tive uma relação com o desenho, com as artes, mas nunca com a pintura. Então eu gosto de, até para agradar todo mundo, dizer que o artista nasceu aqui e o publicitário nasceu em Porto Alegre. E aqui começou... Foi aqui que eu comecei a pintar. Um dia eu estava fazendo uma campanha para uma mostra de decoração, resolvi largar o computador, fiz um cartaz que agradou muito as pessoas aqui da sociedade. Na mão ali... Na mão, e aí, claro, depois ele foi impresso e as pessoas começaram a moldurar o cartaz para botar na sala. Aí eu, então deixa eu começar a pintar para vocês. Tem uma coisa bacana. Já era latente isso em ti, essa coisa do artista, dos teus ensaios antes, como é que foi? Assim, eu já, dentro da publicidade, eu era diretor de arte, então sempre teve essa relação teve essa pegada aí com... E na minha infância eu sempre gostei muito de desenhar, fazia histórias em quadrinhos, e eu entrei na publicidade porque eu sabia desenhar, que antecedia a época dos computadores. Tinha que ter alguém que desenhasse as ideias, nem era publicitário ainda. E então sempre foi muito presente a coisa do desenho, e a pintura Uma coisa levou a outra. Exato. Luciano, o teu trabalho, ele, por ser lúdico, você mesmo define como inspirado nesse universo infantil, começou a chamar a atenção dos professores, do pessoal da área da educação, né? Começou aqui em Florianópolis e hoje, né? Você estava comentando também que hoje você atende professores do Brasil inteiro, da Amazônia, do Amazonas, da Bahia. Como é que foi isso? O que você atribui isso, chamar a atenção da educação? Então, eu acho que foi tudo uma coisa orgânica e pela ludicidade do meu trabalho, eu acho que fica mais palatável para as crianças falar de alguns temas, alguns períodos da arte, como a Renascença, o expressionismo, o impressionismo, porque eu gosto muito de releitura. E eu vejo que os professores pegam o meu trabalho, uma Mona Lisa, uma releitura minha. É mais fácil de falar da minha Mona Lisa do que da do Leonardo. Não tem nem comparação, óbvio, a ideia não é essa, mas é uma porta de entrada. Começa a falar ali, a criança, isso eu também faço, daqui a pouco a gente está falando de Leonardo, está falando do Louvre, está falando de Florença, é muito, muito legal. Você entende que a sua arte desmistifica um pouco essa coisa do clássico, né? Que às vezes parece meio distante para a criança, a sua arte acaba aproximando um pouco, e isso chamou a atenção dos professores? Sim, e também dos adultos, tá? Porque eu percebo muito assim, as pessoas entram na minha galeria pedindo desculpa. Desculpa, eu não entendo de arte. Essa frase é clássica. E eu mesmo já falei isso algumas vezes, eu acho, da minha vida, quando eu ia entrar em outras galerias. E então as pessoas, olhando para a minha obra, se sentem mais confortáveis, eu acho. Né? E eles começam, geralmente entram na minha galeria e começam, isso aqui é tal, isso aqui... Elas reconhecem os trabalhos, identificam. Então, para as crianças é uma forma... Eu sempre digo, a criança não compra obra de arte. Existe muito comentário, o Luciano é aquele artista das crianças. Em 20 anos de carreira eu nunca vendi um quadro para criança. Eu estaria falido, quebrado. Mas as crianças compram um artista. Isso que é o mais legal. As crianças compram um artista. E adultos de alma jovem compram os quadros. E a partir de que momento você decidiu abrir o teu ateliê para as escolas aqui em Florianópolis? Né? Você atende professores do Brasil inteiro, mas tudo começou aqui. Então, também foi numa mostra de decoração que eu ia ficar pintando durante o evento. Então, estaria lá, meu cavalete, e nessa mostra, uma criança visitando pediu para pintar, posso pintar com você? Eu achei aquilo meio estranho, deixei ela pintar, daqui a pouco a outra já, ele está pintando, posso pintar? E eu percebi que aquilo era uma coisa que eu gostava, de dividir esse momento com as crianças,
E eu fui me relacionando cada vez mais com as crianças. E eu não tenho bem a lembrança de qual foi a primeira vez, mas a minha galeria sempre esteve aberta para as escolas por 18 anos. Uma vez por semana, você é mais ou menos isso? Começa com uma vez, porque a gente faz uma agenda, assim, eu preciso realmente, toda terça-feira é dia de escola na galeria, ou seja, de manhã ou de tarde. Só que começa a chegar no final do ano, os professores que trabalharam com a minha obra o ano todo pedem uma agenda e não tem mais. E aí imagina eles, pô, o Luciano de mocinho vira bandido, pô, não vai nos atender. Trabalhei com a obra dele o ano todo. E aí eu começo a abrir, claro. Sempre dá um jeitinho. Agora no final do ano é 3, 4 visitas por semana. E como é que é a expressão dessa garotada chegando na tua galeria? Assim, quando você olha para os rostinhos deles ali, como é que você vê ali? A admiração? Como é que é? A felicidade? É bem isso. É demais, porque assim, criança traz a verdade, né? Criança fala o que tem que falar, se gostar, ela vai falar que gostou, se não gostar, vai dizer que não. Mas, cara, esse brilho no olhar deles é o que me faz receber cada vez mais escolas, é o que faz eu acreditar, ter esperança na educação, de tentar, sempre que for possível, ajudar com a minha arte numa transformação social. Que bacana, que bacana. Bom, isso acabou levando também a uma parceria sua com a Secretaria de Educação para pintar os muros das escolas. Mas isso é assunto para daqui a pouquinho, porque eu quero chamar aqui a nossa matéria especial. Agora vamos falar sobre ações importantes na construção de uma sociedade antirracista. Para promover uma educação voltada para o reconhecimento e o respeito às diferenças étnico-raciais, as escolas da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis estão trabalhando dentro de determinações legais, mas também com um olhar ainda mais consciente. Repensar a educação e as práticas pedagógicas, recontando o passado de uma forma diferente da que ouvíamos até pouco tempo. Uma consciência de respeito às diferenças étnico-raciais que está crescendo dentro das escolas e que busca construir uma sociedade mais igualitária. É perceber, sim, as correções, recontar a história, né? Remontar ela, desconstruir essa história e acrescentar novos fatos, novos elementos. Nós temos sempre a história dos vencedores, por isso, eurocêntrico. Então, mas e os povos que foram vencidos? Não tinham história? Os conhecimentos deles que foram apropriados, onde estão? São muitos alunos, como eu, alunos negros, alunos indígenas, né, que no passado eu ficava mais quietinho, aí quando iria falar sobre migrações, questões europeias, tinha os colegas que, né, podiam encher o peito e dizer, puxa, são meus antepassados. E eu olhava para os meus antepassados um pouco pesaroso, triste. Hoje não. Hoje posso estar em sala, conversar com os jovens e trazer todos no mesmo patamar. E essa é a grande diferença. Mas não é só trocar conteúdos. É na fala do professor, é na linguagem, é de como ele atua com o jovem branco, com o jovem afro. Então são maneiras, sutilezas que vão desenvolvendo na lei, que não está ali escrita, que é aquilo que gostamos de dizer, é o espírito da lei, né? Que foge o papel e que aí sim corre esse espaço como um todo. A lei que o professor Daniel se refere e que impulsionou essas mudanças é a 10.639, aprovada em 2003. Essa lei tornou obrigatório o ensino de história e da cultura africana e afro-brasileira nas escolas de ensino fundamental e médio do Brasil. A lei está prestes a completar 20 anos. O cenário ainda não é o ideal, mas nessas quase 2 décadas nós tivemos mudanças importantes, mudanças significativas. Cada vez mais encontramos escolas com uma educação voltada para o respeito e o reconhecimento à diversidade étnico-racial, como essa aqui, a Escola Básica Municipal Zuma Freitas de Souza. A unidade, assim como outras da rede municipal, já atua com um projeto político-pedagógico voltado para o reconhecimento e o respeito às diferenças étnico-raciais. Na prática, trata-se de reescrever as aulas, os programas escolares e os debates, de forma que eles abarquem a história da África e do Brasil africano.
estimulando valores e comportamentos de respeito e solidariedade, porque só assim vamos fazer a lei valer de verdade. Recentemente na escola, naquelas reuniões de formação, nós discutimos esse tema e tinha uma pergunta que motivou isso. Era uma provocação. Qual é o querer da questão? Porque erer, que é a lei das relações étnico-raciais. Então, a grande pergunta, o grande questionamento é isso. Como aplicar ela em sala? Como promover a mudança com os alunos? Porque muitas vezes nós não pensamos sobre isso, né? E, particularmente, tenho uma ideia de que quando falamos dos alunos, diretamente está relacionado às várias intersecções, raça, gênero e tantas outras, e principalmente a racial em sala de aula é muito importante. Então, valorizar conteúdos, a maneira de abordar eles em sala, é isso que a lei vem propor. Da minha formação, quando eu pegava um livro didático no passado, quando ia falar de população afrodescendente, principalmente, populações indígenas, as imagens eram muito depreciativas. Hoje, essa é uma mudança prática, então as imagens já têm uma alteração e isso busca o quê? Traz uma nova relação para os indivíduos. Aquela imagem que eu tinha no passado, era ou pejorativa, de sofrimento, hoje ela tem um outro olhar que busca, vai entender aquela história, assim, aquele processo, mas principalmente promover com o jovem e dizendo, opa, aquilo foi um momento histórico, aquilo aconteceu sim, é real, mas não é você. No passado era essa imagem. Então a gente está falando só do livro didático, de uma das propostas. Mas em sala, como fazer isso? Bom, não deixar passar pequenas piadas, pequenas brincadeiras, valorizar o conhecimento, como estamos no 6º ano agora, só para ter um exemplo, falando sobre Grécia Antiga. Falamos sobre as civilizações, civilizações suméria, egípcia, povos e civilizações africanas, e chegamos na Grécia. No passado eu aprendi que a Grécia era o berço da humanidade. Hoje, tem um outro olhar. O berço da humanidade é a África, a Grécia é o berço da democracia. Então muda a relação, e isso tem um impacto cognitivo na maneira de pensar, na maneira de se colocar no mundo, de se reconhecer no mundo. Então é um olhar nas sutilezas. Toda a questão afro, ou de África, era invisibilizada, era esquecida. E hoje nós vamos questionar desde intelectuais, cientistas, quem são, onde estão, ou qual a contribuição que foi, inclusive, para essa sociedade grega que falei que no meu tempo, aprendi que era o berço da humanidade. Essa foi a nossa matéria especial aqui no Educa Floripa, hoje falando com ele, Luciano Martins, publicitário, artista plástico. Luciano, a gente estava comentando aqui, no último bloco, que você abre o seu ateliê, para pelo menos uma vez por semana. No final do ano a coisa fica mais complicada, mais vezes por semana para as escolas. E aí acabou surgindo uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Alguém teve uma ideia, a gente precisa deixar os muros das nossas escolas mais coloridas. E aí alguém lembrou de você. Foi isso, mais ou menos? Eu acho que foi mais ou menos isso. Eu não sei qual é exatamente a origem do projeto, mas é um projeto sensacional de cobrir e colorir 100% das escolas municipais. Não sei se esse objetivo já foi totalmente alcançado, mas ele deve estar próximo. E não sou só eu, são vários artistas pintando os muros. E tem um detalhe, eu não sou um artista de grafiteiro ou que trabalha com mobiliário urbano, mas eu recebi o convite e adorei a ideia. Então o que eu tenho feito? Eu desenho todos os muros e alguém da equipe de produção desse projeto, que é feita pelo Vitor Moraes, ele tem uma equipe de artistas que, porque às vezes tem que subir 20 metros, tem uma caixa d'água em Canasvieiras que precisa ser feita com rapel. E, eu sou só um artista, eu não sou um aventureiro. E essa galera é muito, muito boa, então estou dividindo esse trabalho com eles. Eu acho que eu pintei
Eu doei minha obra para 6 escolas. Uhum. E aí, na prática, você doa os desenhos e aí alguém, né, um grafiteiro, alguém que faz, né, pintura em altura, né, aí ele vai lá e acaba replicando a tua obra, né? E o pessoal tá ficando bom? Cara, não, aprovado? eu preciso até fazer uma ressalva, assim, o Rodrigo Godin é o artista que tem trabalhado com as minhas pinturas. É feito assim, reproduz uma projeção à noite, risca toda a obra e depois pinta, né? Isso não quer dizer que isso seja fácil, realmente precisa ter talento e eu acho que ele pinta melhor do que eu, pra falar a verdade. Bom, desde sempre, né? Desde garoto, você cria personagens, né? E um desses personagens aí acabou saindo da tua prancheta e foi para um programa educativo de TV, né? E isso meio que se espalhou pelo mundo afora aí, né? Que personagem é esse? Como é que foi isso? Como é que aconteceu isso? Esse é um case bem legal, que tomou uma proporção muito grande, que é a Corujinha Bubu. A Bubu é um personagem que eu inicialmente desenhei para produtos da loja Watch, bolsa, caneca, e foi tomando uma proporção muito grande e sendo bem recebida pelo público, até que eu acho que já tinha uns quase 500 produtos na prateleira diferentes, e a gente resolveu então, poxa, essa coruja precisa ganhar vida, e a gente criou toda a família, toda a história, e teve um projeto grande do empreendedor, do Rafael, que era o dono da Watch, de montar uma equipe de animação, de preparar o desenho, e a Disney curtiu e comprou a ideia. Então, ela foi para Disney Channel, Disney Junior, já está na 2ª temporada e está hoje em 40 países. Olha só que legal, que bacana. Mas você é uma corujinha, né? Mas você gosta de pintar gatos também. Eu gosto de pintar gatos. O que é a relação com o gato? O gato, eu não sei, as pessoas me perguntam e eu não tenho essa resposta assim clara, mas eu acho que assim, tem o lado místico, o gato é diferente, assim, até as pessoas se surpreendem que eu só tenho um gato, as pessoas acham que eu tenho só aqueles caras com 17 gatos dentro de casa, mas o gato ele proporciona várias formas e tem uma coisa que ao longo dos anos eu fui entendendo, se eu for pintar um cachorro, que é o grande amigo também do homem, tem que ser aquele cachorro. Rottweiler, Pinscher, Tenks, e gato, eu não sei, eu pinto gato vermelho, azul, e as pessoas, é o meu gato. Então não precisa ser exatamente o gato da pessoa. E cachorro as pessoas exigem muito a raça. E, enfim, eu tenho muito prazer, eu já fiz umas 3 exposições, uma chamada 7 Vidas, Petit Gâteau, a outra não lembro. Tudo com tema de gato. Então, sempre que eu viajo, qualquer exposição, eu invento um motivo para botar um gato na exposição. Sempre tem gato nas exposições. E assim como a corujinha, Bubu, todas as tuas obras têm nome? Dá um nome para o personagem? Naquele momento criativo ali de estar desenhando um quadro tal, você já tem um nome na cabeça? Ou depois que desenhou aqui, opa, vai se chamar tal? Como é que é isso? Geralmente o nome vem depois, né? A obra é um pouco diferente, né? A obra pode ter um nome. Por exemplo, tem um quadro que se chama Como é Mesmo o Nome daquele Bistrô Atrás do D'Orsay. Esse é o nome do quadro? Esse é o nome do quadro, uma loucura. Mas é uma experiência, eu fui jantar um dia em Paris, atrás do Museu d'Orsay, e adorei o bistrô, eu vou falar esse bistrô para todos os meus amigos. Eu não lembrava o nome, como é o mesmo nome dele bistrô? Ficou essa coisa, eu pintei o... E geralmente os personagens têm nomes mais curtos, assim, mais palatáveis mesmo. Falando sobre inspiração, né? Hoje eu vou pintar, né? Tela branca, né? Normalmente tu sabe o que tu vai fazer, ou tu chega na frente dessa tela branca, olha para ela e aí vem a inspiração. Ou tu já acorda, hoje eu vou começar a pintar um quadro com essa temática, ou com esse personagem. Como é que é isso? Então, ao longo dos anos, teve momentos que eu ainda não sabia. Hoje, como o tempo está curto, aquele momento que eu já me dedico para uma pintura, eu já sei, né? E muitas vezes são vivências. Eu digo que o artista, ele vai, em vez de ele escrever um diário, ele pinta. Então, se eu fui num bistrô, eu pinto aquilo. Se eu assisti um filme, eu posso pintar aquele filme. Se eu fui a um museu. É uma forma de desenhar um período da vida
através de pinturas. O teu cotidiano acaba sendo a tua inspiração para os teus quadros. E os artistas fazem isso desde sempre. Imagina nas cavernas que o pessoal saía para caçar, tinha o caçador, tinha o chefe, e já tinha um maluco lá que era artista. Hoje a gente caçou, então ele ia lá para a parede desenhar. Quando alguém chega nas tuas exposições e olha para um quadro teu, alguém fica perguntando o que será que ele estava pensando nessa hora? Já acaba instigando essa pergunta? O que ele quis dizer com isso daqui? Essa é a provocação do artista? Eu acho que eu tenho um trabalho bem literal. Em geral, as pessoas conseguem identificar. Mas tem algumas coisas, até alguns segredos que eu coloco que são, se perguntarem eu vou falar, senão a mensagem vai estar ali. Mas eu tenho uma senhora, uma cliente minha, muito simpática, que sempre que ela me encontra no shopping, ela fala que ela adora sentar na frente do ursinho dela, que aquele quadro é maravilhoso, que faz bem para ela. E eu fico pensando, eu nunca pintei um urso. Provavelmente é um gato, sabe? Mas eu não vou dizer para ela, cara. Deixa ela... É porque a pessoa interpreta, exato, cada um interpreta de uma certa maneira, né? Luciano, antes da gente chamar o nosso quadro aqui, você é bastante conhecido, bastante popular no Brasil, e você tem uma preocupação de sempre estar levando a tua arte para fora, expondo em outros países, né? Esse ano você teve 2 exposições, é isso? Fora do país? Sim, esse ano eu fiz uma exposição em Madrid e uma na cidade do Porto. A gente estava comemorando esse ano o bicentenário da independência e aí Portugal também estava festejando bastante, então eu levei uma exposição falando sobre esse tema. Quer dizer, 200 anos, eu sou a ponta final dos 200 anos, né? A gente passa por todo o movimento cultural que existiu. O que a gente está fazendo agora? Eu levei inclusive até NFTs, acho que foi o primeiro museu da Europa a expor NFT, foi bem naquela febre assim. E aí foi oportuno levar a exposição para Madrid, porque foi na Casa do Brasil. Foram 2 exposições bem relevantes. Bacana. Bom, a gente vai dar mais um intervalinho agora, porque eu quero chamar o nosso quadro. É o seguinte, chegou a hora da nossa reflexão do dia. No quadro É o Seguinte de hoje, Maurício Pereira fala sobre a importância de ter propósito, um sentido na vida. E para abordar o assunto e te inspirar, ele cita um livro que se tornou best-seller e que foi escrito por um sobrevivente de uma das maiores atrocidades do mundo. É o seguinte, quem tem um porquê viver, enfrenta qualquer como. Viktor Frankl. Viktor Frankl é um cidadão que foi para um campo de concentração, lá na nossa infeliz Segunda Guerra, que as pessoas iam para os campos de concentração. E Viktor Frankl saiu vivo do campo de concentração e depois disso ele escreveu muitos livros, muitos livros. E tem um livro do Viktor Frankl que é lindo, é brilhante, é meu livro de cabeceira. Olha o nome do livro, Em Busca de Sentido. Viktor Frankl foi para o campo de concentração. Dizem que no campo de concentração você tinha 2 opções na chegada. Ia por aqui, ia morrer agora. Ia por aqui, ia morrer depois, porque ia trabalhar, ia emagrecer, o pessoal ia prejudicar demais até morrer. Viktor Frankl caminhando, não foi morrer direto, Viktor Frankl caminhando nesse momento, ele colocou 3 metas para a sua vida. Olha que extraordinário. 3 metas para a sua vida. Primeira meta, sobreviver. Ele sabia que as pessoas que entravam ali não saíam mais, morriam. Terceira meta, ajudar os outros com os conhecimentos que ele tinha. Terceira meta, aprender. Já pensou? Pois Viktor Frankl conta nesses seus livros, em especial nesse, Em Busca de Sentido, que um belo dia estava andando e descobriu um cidadão que estava preparando uma cordinha para se matar, que era muito comum. Ele chegou ao lado dele e começou a conversar. Quem é você? O que você faz? E assim por diante. Tem várias histórias. Uma é de um cidadão que tinha um filho e ele não sabia onde estava o filho e estava se preparando para tirar sua própria vida. Viktor Frankl, conversando com ele, deu um sentido à vida dele, que é o propósito, e disse assim, você vai se matar? Cadê o teu filho? Vai deixar ele lá fora, sozinho? Você tem que sair vivo daqui para encontrar teu filho. Conta uma outra história, que ele também encontrou um outro que queria tirar sua própria vida. Era
um escritor que tinha sido preso e não tinha terminado o seu último livro. E ele disse: quem vai terminar a sua obra? Você não pode se matar. Pois com os seus conhecimentos, Viktor Frankl ajudou muita gente. E Viktor Frankl aprendeu. Tanto é que ele, ao sair do campo de concentração vivo, ele contribuiu demais com a humanidade, com tantas coisas maravilhosas que ele escreveu com esse livro. A frase brilhante do Viktor Frankl: quem tem um porquê viver, enfrenta qualquer como. Você que está me vendo, provavelmente está reclamando da vida por algum momento, por algum motivo, que para ti é muito importante, mas sempre lembre, tem alguém que daria tudo para ter a tua vida, para ter mais 5 segundos, e você aí sentado, me assistindo, reclamando, e alguns dizem com barriga cheia. E a barriga cheia significa a metáfora, não é a fome, mas é a barriga cheia no sentido que você está cheio de vida, né? Cheio de ser, e reclama do teu ser. Pense sobre isso. Quem tem um porquê viver, enfrenta qualquer como. É o seguinte, a educação transforma. Um grande abraço e um beijo no coração. Esse é o nosso Educa Floripa, de volta aqui com o nosso papo com o Luciano Martins. O Luciano, a gente falou até agora sobre o teu lado artista, né? Artista plástico, um pouquinho da tua história também como publicitário, mas hoje esse lado publicitário, esse início teu também te levou para o lado empresário, né? Hoje você trabalha com licenças, é isso? Isso. Licenciando o teu material. Né? Isso, é uma das vertentes do meu trabalho, então tem a pintura e tem o licenciamento, que são as ilustrações que eu faço para as empresas aí do Brasil. Hoje eu acredito que a gente tenha quase 4.000 produtos, não sei se todos estão no mercado hoje, mas já criei quase 4.000 produtos diferentes. Caneca, capa de caderno. Tudo que você imaginar. Um dos produtos mais vendidos foi vassoura. Foi a vassoura mais vendida da América Vassoura? Latina. Vassoura? Olha só que interessante. Então, é uma forma de democratizar o trabalho. Eu acredito muito nisso. Nem todo mundo pode comprar um quadro, eu sei da realidade, é caro. Minha mãe, cada vez que entra na minha galeria, fala: meu filho, tá muito caro esse quadro. Mas a pessoa pode levar uma caneca, um imã. Você fez até coleções de roupa, né? Sim, eu lancei uma coleção. O meu primeiro licenciamento foi para Renner. Foi Dia dos Namorados, foi ali que eu dei o pontapé inicial. E hoje tu tem uma equipe aí que cuida dessa parte de licenciamento, que não deve ser algo muito fácil, né? Tem uma correria para fazer, né? Inclusive existem softwares de acompanhamento de todos os produtos que são lançados, produzidos. Quando começa a produzir um chocolate lá na Bahia, então a nota fiscal cai, a gente... Faz todo esse acompanhamento aí. É muito produto. Como é que é rapidamente essa questão da pirataria? Tem? Você sofre com isso, não? Tem. Eu não chego a ter um impacto financeiro, mas tem muita coisa minha já pirateada. Tem gente que pirateia, né? Bom, a gente já está chegando no finalzinho do nosso Educa Floripa. A pergunta que não quer calar é o seguinte: o que esperar do Luciano Martins para 2023? Eu quero continuar colorindo o mundo, né? Tentando ajudar cada vez mais a educação. Eu não vejo outra forma de a gente mudar o que a gente está vivendo se não for pela educação. E assim, tem projetos de abrir uma galeria lá em Portugal, que isso está bem adiantado. Metaverso, a gente não falou hoje, mas daria uma outra entrevista grande. Que é o assunto do momento, né? A gente lançou esse ano o primeiro metaverso brasileiro de galerias de arte. Né? Existem vários metaversos e... Bom, é isso, é continuar... Vem muita coisa por aí, muita novidade por aí. Espero que sim. Maravilha. O negócio é continuar acompanhando. Tuas redes sociais? Luciano Martins, LM. LM. Muito bem. Luciano, cara, foi um prazer enorme te receber aqui, conhecer um pouco da tua vida, da tua história. O teu trabalho a gente já conhece, né? E espero que você volte mais vezes aqui para contar dessas novidades. Inclusive, a gente não deu tempo de falar que tem aí um livro que você está pensando em voltado para a educação, para lançar, mas infelizmente o tempo é curto. Muito obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bem. Luciano Martins, publicitário e artista plástico, foi o nosso convidado de hoje aqui no Educa Floripa, que vai ficando por aqui e volta no próximo programa. Tchau, pessoal!